Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Vamos trocar uma ideia sobre São Paulo 1, Corinthians 1. Quero falar sobre Pedro Henrique, jogador do Internacional que é ventilado no São Paulo. Fui buscar informações, inclusive com amigos que cobrem o Internacional. Vamos contar o que tem aí de possibilidade desse jogador reforçar o São Paulo e se Igor Gomes pode ser um trunfo para o São Paulo nessa situação. Ainda sobre São Paulo e Corinthians, a gente teve entrevista do Rogério com frases como: se quiser me mandar embora, eu abro mão de multa rescisória. Outro momento, o Rogério Ceni falou sobre a possibilidade que acredita sim que o São Paulo pode passar do Flamengo na Copa do Brasil. Eu vou colocar trechos do próprio Rogério com imagens aí, falando para vocês tirarem as próprias conclusões, tá? A gente conversa depois sobre tudo isso daí, depois do tic-tac, com um pouco de voz que me restou porque eu estava lá no Morumbi. Vem, tic-tac! Tá bom, gente? Vamos falar de São Paulo 1, Corinthians 1, falando de um contexto da partida aí. Primeiro, o que isso ocasiona em termos de tabela. Em termos de tabela, ruim o resultado para o São Paulo. São Paulo fica na 13ª posição com 31 pontos, mantém 5 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, que por hora é para onde o São Paulo tem que olhar, tá? Dessa vez mudou o time. Se na outra rodada era o Curitiba, agora é o Cuiabá, o primeiro que aparece na zona da degola, 5 pontos de diferença para o São Paulo. Se pela classificação o resultado não é bom, pelo contexto, pessoal, eu que estive no Morumbi, eu jamais vou para o Morumbi para tentar trazer empate como bom resultado. Mas quando saiu a escalação antes da partida, o São Paulo inteiramente com os reservas, me deu um frio na barriga danado. O Rogério explicou na entrevista coletiva, disse que estava todo mundo exausto, que não tinha outra coisa para fazer. Não vou julgar isso daí, não estou no dia a dia, não sei o que o DM passou para ele. Mas eu confesso que me assustou bastante a escalação, um time que nunca jogou junto, um time bem remendado. O São Paulo ainda no primeiro tempo conseguiu batalhar de igual para igual com o Corinthians, achei um jogo bem parelho, talvez até com uma imposição física ali do São Paulo, que foi a principal aposta do Ceni, jogou talvez ligeiramente melhor que o Corinthians. No segundo tempo, com exceção a bola na trave do Éder, só deu Corinthians, gente. E aí a gente já começa com os destaques aqui. Felipe Alves, pelo menos 3 boas defesas. Para mim o Ferrarese fez uma grande partida também. É preciso a gente voltar para o primeiro tempo para destacar o Éder, que faz o gol de pênalti, né? Sofre, para mim, pênalti claríssimo. O time do Corinthians reclamando bastante. A falta começa fora da área, mas termina dentro. E a regra diz onde termina a falta. Então, pênalti claro para o São Paulo. Tem uma discussão pelo lado tricolor também, se merecia expulsão ou não. Tem parte da regra que fala que a penalidade por si só já é um castigo, vamos dizer assim, grande, que nesses casos o cartão amarelo tá certo. Eu precisaria ler a regra para entender. No estádio, pedir expulsão lá. Mas para mim, pênalti bem marcado, que o Éder vai na segurança, bate no meio do gol e empata o jogo para o São Paulo, que tinha tomado um bonito gol do Yuri Alberto, uma falha ali do Miranda, acho que ele gira em cima do Miranda. Fora esse lance, já falando do Miranda, para mim faz uma boa partida, assim como o Luizão. Só achei o Luizão um pouquinho estabanado na hora de passar a bola. Ele entregou umas 2, 3 bolas ali, meio dispersas, né? E isso o Luizão. Agora, falando negativamente aí, que a gente vai para o setor de meio campo, o Colorado, pessoal, tudo bem, tá sem ritmo de jogo, eu entendo tudo isso. Mas mesmo pesando tudo isso, é um jogador que não pode ficar no São Paulo, hein? A gente viu pouco, eu não gosto de analisar só por uma partida também, não acho isso legal, mas o Colorado muito mal na partida, ele errou todos os passes que tentou. Quando o Corinthians estava com a bola, me parece que ele tinha um delay de 10 segundos para chegar na bola. Partida muito ruim do Colorado. Se foi pouco avaliado, os jogos que ele foi avaliado, eu acho que não tem o porquê o São Paulo pensar em continuar com o jogador. Boa sorte para ele, o Rogério Ceni fala que ele se cobra muito, que ele tá vendo o São Paulo como uma grande chance da vida dele, eu espero que ele tenha outras. Mas não dá para o São Paulo ficar insistindo nesse jogador, pelo número de estrangeiros que tem. Eu acho que o Colorado não é um nome que deve ficar no ano que vem. Mas falando dessa partida, para mim é um dos piores em campo, junto com o Galopo. Galopo também mal na partida. Mas vamos falar um pouquinho do Galopo, não é uma defesa a ele. O Galopo, gente, ele é um jogador que precisa de aproximação, precisa de alguém que vai dar posição ali para ele tocar a bola passando. O próprio Rogério reconhece isso na entrevista coletiva.
E hoje o Rogério Ceni montou um time remendado e um time que quebra qualquer alternativa de profundidade do São Paulo. Ele teve uma lateral, o Rafinha, que mais defende do que ataca, sobe muito pouco o Rafinha, defensivamente fez uma boa partida, mas sobe muito pouco. E do outro lado não tinha ataque nenhum com o Luizão. Ou seja, a marcação para o Corinthians era muito cômoda. Ele marca o lado direito, que subiria mais ou menos. O lado esquerdo não precisa marcar. O Corinthians sabia muito bem que você não ia ver o Luizão passando, correndo pelo lado esquerdo. O Rogério tenta mudar isso daí, colocando o Patrick, né? Depois entra o Reinaldo, mas enfim, até se tem o time acabou piorando depois também, que os titulares entraram, uma coincidência pelo desgaste deles e tudo, mas o time até piorou depois que os titulares entraram. E o São Paulo não teve, então, profundidade. A escalação do Rogério não permitiu para o São Paulo profundidade, ou seja, o Galopo fica quase nulo ali também. Ele acaba pegando a bola e não tem ninguém. Mas isso à parte, errou tudo que tentou, vários passes. Talvez o melhorzinho do meio-campo tenha sido o Thales Costa, que longe de ter feito uma partida maravilhosa, mas em um meio de campo inoperante, com o Galopo, com o Colorado e com o Igor Gomes, que para mim mais uma vez uma partida ruim dele, como sempre, corre e erra tudo que tenta. O Thales Costa foi o menos pior, vamos dizer assim, do meio de campo, né? Bustos, a bola acabou não chegando nele, brigou, batalhou e não fez muita coisa. O Éder, um dos destaques da equipe, não só porque fez o gol, mas acho que deu mais trabalho do que o próprio Bustos e também mandou a bola na trave. Então as chances mais agudas de ataque do São Paulo foram todas de participação do Éder, que fez uma boa partida. E para mim o melhor jogador do São Paulo se chama Ferrarese nessa partida. O Ferrarese ganhou tudo que disputou ali, várias bolas. Teve um passe que ele deu errado, é o único lance que eu lembro da partida, pelo menos ali da arquibancada acompanhando, mas achei que o Ferrarese fez uma boa partida. Jogadores que entraram não conseguiram corresponder, achei que eles estavam cansados quando entraram. Na hora eu estava reclamando da escalação. Quando eu vi como entrou o Luciano, como entrou o Patrick, o Reinaldo e a velocidade de jogo deles, gente, que lá no Morumbi fica muito evidente, eu já entendi a escalação. Eu compreendi a escalação do Rogério quando eu vi o modo que os caras entraram, realmente muito abaixo fisicamente. Então, empate de 1-1, nunca vou comemorar um empate contra ninguém no Morumbi, nem contra o Corinthians, nem contra o Real Madrid, nem contra ninguém. No Morumbi é para o São Paulo ganhar, mas dados as circunstâncias, o Corinthians tendo sido tão melhor no segundo tempo que teve chance, até merecia uma virada. Acho que um ponto para o São Paulo nessa circunstância não está todo ruim, embora pela tabela é sempre emergente que o São Paulo fizesse os 3, né? Paciência, vida que segue. Agora o foco é na quarta-feira contra a equipe do Flamengo e o Rogério Ceni falou desta partida, gente, que ele explicou, olha, vou com o time que eu tiver chance de ganhar do Flamengo, vamos com a força máxima lá. Muita gente queria que eu colocasse o time titular hoje e entregasse lá para o Flamengo. Ele falou uma coisa aí que cabe reflexão e para mim fez muito sentido. Se liga aí. Agora, nós temos o Corinthians muito importante no Campeonato Brasileiro, hoje era. Nós temos um Flamengo que, por mais favorito que seja, não está terminado o jogo. Nós não podemos admitir chegar numa semifinal de Copa do Brasil e se querer jogar com um time reserva contra o Flamengo. Isso não é sinônimo de grandeza. Desculpa, não para mim. E eu não iria com um time reserva nunca contra o Flamengo numa chance. É uma chance. Qual que é? 5%, 10%? Não sei, me digam. Se você me der 5%, 10% de qualquer coisa na vida, eu vou atrás dele. E os caras que trabalham comigo também têm que pensar dessa maneira. Agora, quando você já está numa final, é difícil você tirar aquilo da cabeça do atleta. Você compreende o que eu quero dizer? Sempre costumo falar isso, né, pessoal? Para mim, é isso colocar em porcentagem. O São Paulo tem 5% de chance de ganhar do Flamengo. Ok, eu me agarro nesses 5%. Sempre digo, para mim, quem elimina o São Paulo é juiz. É juiz apitando o final de jogo. Juiz apitou, está oficial, o São Paulo está eliminado, aí eu falo, tá fora, acabou. Até ter 5, que seja 1, que seja 0,5% de chance, nós vamos acreditar e eu concordo com esse raciocínio do Rogério Ceni aí, tá? Vamos falar agora, pessoal, ainda sobre o Rogério. Ele falou aí sobre a questão de o que ele pretende para o São Paulo, como ele vê o clube do São Paulo e falou que se quiserem que ele saia, ele abre mão inclusive de multa. Essa parte é bem interessante. De novo, Rogério Ceni com vocês aí. Eu tenho o maior prazer do mundo em vir trabalhar aqui, com todas as dificuldades que tem todos os dias. E tento convencer esses caras que o São Paulo tem uma história gigantesca e que as coisas um dia têm que entrar nos trilhos.
Agora com a venda do Antony, né, a promessa de tentar, e vai, eu acho que vão conseguir fazer tudo. Você acha que eu estou aqui pelo dinheiro que eu recebo por mês? É sério? Você acha que eu fui para Fortaleza quando eu fui? Fui pelo desafio, pelo tamanho, para tentar fazer alguma coisa de bom pelo futebol. Desculpa, não vou dizer que nem o Vitor Pereira, que tem muito mais dinheiro que eu, porque ele recebe em euro. Não. Com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele como profissional, a minha conta não é que nem a do Vitor Pereira, garanto para vocês. Mas eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Você acha que eu estou preocupado com a minha multa rescisória? Você acha que o quê? Que é todo treinador que vem põe 10 caras diferentes para jogar contra o Corinthians, sem lateral esquerdo, sem nada? Não, repete todo mundo aí, se machucar. Se machucar o quê? Se machucar você não tem jogador para tentar ser campeão. Então a responsabilidade aqui é minha. E eu abro mão. Jogo é dia 1º, dia 2, se eu não entregar o título e quiserem que eu saia, minha multa rescisória está liberada. Mais do que o contrato que está assinado. A minha palavra eu dou para você aqui. Se querem me trocar, quando quiser, sem problema. São 2 pontos, né? Acho que o Rogério Ceni tem sim que fazer esse time melhorar. Tem uma parte da entrevista aí que ele fala que o time está dando mais do que poderia. Eu tenho relevâncias com isso. Acho que esse time poderia dar um pouco mais, sim, Rogério. Mas ok, de fato, um vice-campeonato paulista, uma semifinal de Copa do Brasil, uma final de Copa Sul-Americana e um brasileiro muito abaixo do que precisa. É nesse ponto que eu estou cobrando um resultado melhor. De fato, o seu trabalho tem que seguir, que siga bem aí, que você possa ser campeão, fazer história no São Paulo. Não tenho dúvida nenhuma que você não está aqui pelo dinheiro. Sei que é pelo desafio, sei da sua carreira, acompanhei inteira. A única coisa que eu tenho um pouquinho de dúvida é se a sua grana e a do Vitor Pereira realmente tem essa diferença toda. O que eu sei é que vocês dois têm mais grana que eu. Eu não tenho dúvida nenhuma. Para finalizar o vídeo, pessoal, vamos falar do Pedro Henrique, gente. Jogador do Internacional de Porto Alegre. A Rádio Bandeirantes, lá do Rio Grande do Sul, noticiou que o São Paulo tem interesse no jogador e que o Rogério Ceni teria pessoalmente entrado em contato com ele, tá? Pedro Henrique, 32 anos, meio atacante, joga pelos lados. Rápido, não é um velocista, mas um jogador rápido que tem o drible, tem a quebra de linhas como característica. Hoje está no banco do Internacional na maioria dos jogos. Aí são 2 informações, eu vou passar a primeira do Jorge Nicola, que também falou disso. O Nicola citou que o jogador está insatisfeito, isso poderia facilitar uma saída dele vindo para o São Paulo. Vou explicar a situação primeiro de contrato dele, eu já te falo o que o amigo colorado me falou, tá? Situação de contrato, ele tem contrato com o Inter até o final de 2023, ou seja, final do ano que vem. Se o São Paulo quiser contratá-lo, certamente tem uma multa lá que eu não tenho valor para passar para vocês. Dependendo do número de jogos que ele fizer, pode ser renovado automaticamente até o final de 2024. Contratualmente um pouquinho complicado, mas como não está satisfeito, segundo o Nicola, poderia facilitar a questão do São Paulo. Entra aí o Igor Gomes na parada. O Internacional tem interesse no Igor Gomes. O Igor Gomes sairia de graça do São Paulo, só que para sair teria que sair em março. Então, se o Internacional quiser contar com o Igor Gomes a partir de janeiro, talvez é uma cartada do São Paulo. Não para troca no pau a pau, mas de repente, olha, te libera o Igor Gomes agora, que o São Paulo não é obrigado a fazer isso, para você inscrever em todos os campeonatos já no começo do ano. E em contrapartida, a gente vê esse valor aí, diminui um pouco os valores e vamos conversar aí sobre o Pedro Henrique. Isso pode vir a acontecer. O Igor Gomes pode virar um trunfo aí para que o São Paulo libere antes e o São Paulo se beneficiar nesse caso. Nicola disse que o Inter não tem muito interesse em liberá-lo, mas que o jogador gostaria de vir, que está insatisfeito. Fui questionar com um amigo que cobre o Colorado aí, também youtuber. Ele falou o seguinte: Léo, o Inter realmente não tem interesse em liberar. Agora, a informação de que ele está insatisfeito eu desconheço. O que eu sei é que o jogador é muito identificado com o Inter e ele quer permanecer no Inter. Então, gente, estou trazendo uma notícia que vem de alguém que cobre o Inter. Não estou desmentindo o Nicola, enfim, quem sou eu para isso? Mas eu fui atrás, eu sempre vou atrás das informações quando eu tenho alguma fonte. Tinha do Internacional. Então, um colega que está muito próximo do Inter, ele desmentiu isso e informou que o Internacional quer ficar com o jogador e o jogador quer permanecer no Inter. Então, se for nesse cenário, aí as chances desse jogador vir para o São Paulo no ano que vem, ela é muito difícil. Galera, desculpe pela voz aqui, parece que não, mas eu tô até gritando para conseguir fazer o vídeo. Quando eu volto do Morumbi, é assim mesmo. Vida que segue, pra cima, à espera de um milagre contra o Flamengo.
1%, como já dizia a vovó, né? 1% de chance, 100% de fé, mas a gente vai conversar muito sobre São Paulo e Flamengo. Posso contar com seu like, sua inscrição, você que é novo aqui, chega junto, se inscreva no canal. Vocês que já estão inscritos, gente, dá uma olhadinha se o sininho tá ativado, tá? Porque isso ajuda também demais o canal, claro. Peço tudo isso e você vai ceder se assim achar que o canal merece, tá bom, gente? Da minha parte, que Deus abençoe a sua vida. Grande abraço, vamos São Paulo, tchau, tchau.